Então, as palavras de Jesus, eu acredito que deu tempo de você abrir aí a sua Bíblia. Peço que você acompanhe comigo o texto. Se você não tem, ou sua versão é diferente, você pode acompanhar comigo no telão. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se a gente pudesse escolher um texto aqui para destacar e para ser central nessa mensagem de Jesus, certamente seria o verso 33. E eu quero que você repita comigo, bem bonito, no 3, 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para a gente poder aprender, a gente precisa repetir, massificar. Então, só os homens, com o vigor que a gente tem, bem bonito, no 3 comigo, 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora as mulheres, para trazer leveza, tranquilidade, agora para a gente poder se preparar para ouvir a mensagem no 3, bem bonito, só vocês, 1, 2, 3. Amém. Agora que a gente já aprendeu, já decorou, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e querido, nós queremos expressar nessa noite a nossa gratidão, Deus, e o nosso louvor. 500 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos de ansiedade. E quando nós pegamos o ranking e comparamos os países, pasmem vocês, irmãos. O Brasil figura em primeiro lugar, tendo 9,3% da sua população afetada por transtornos de ansiedade. Isso significa que cerca de 1 a cada 10 pessoas vão sofrer com sintomas debilitantes de inquietação, medo e incertezas. Essa estatística que eu trouxe para vocês, ela nos revela que a ansiedade não é apenas um sentimento comum, que às vezes a gente pode dizer, me deixa ser ansioso. Às vezes nas vésperas de uma viagem, tem gente que não consegue dormir. Talvez esse seja um sentimento comum. Mas a ansiedade, ela se mostrou e tem se mostrado um grande desafio existencial que tem corroído a vida moderna. Ela afeta o nosso sono, a nossa produtividade, as nossas relações interpessoais e, sobretudo, ela tem afetado a nossa confiança em Deus. Perguntas silenciosas ecoam no coração dos homens. E se faltar? E se não der certo? E se Deus se esquecer de mim?
A ansiedade, portanto, ela não pode ser reduzida a uma mera questão clínica ou psicológica. Ela também deve ser entendida como uma batalha espiritual diária que toca o âmago da nossa fé. Jesus, no Sermão do Monte, sabia que os discípulos de todas as épocas, aqueles do primeiro século, os 12, os 70, os 120, os 3.000, os 5.000, eu e você hoje, enfrentaríamos essa batalha. Portanto, aqui ele oferece para nós, não apenas consolo, mas uma teologia prática da confiança em Deus. Nesse texto, nós iremos aprender algumas lições centrais de como depositarmos a nossa confiança em Deus, fugirmos da ansiedade e alcançarmos a provisão do Senhor. Eu peço que você repita comigo, em primeiro lugar. Não, desse jeito, pelo amor de Deus, a gente não vai aprender nunca. Com força, gente, eu sei que vocês já jantaram. E quem não jantou está de jejum e está forte espiritualmente. Vai poder falar com mais vigor. Em primeiro lugar. Aí sim, viu? A ansiedade é incompatível com a fé cristã. Jesus, então, ele começa com uma ordem clara. Aqui ele não está trazendo uma recomendação, um conselho, ele está nos dando uma ordem, uma direção, e nós precisamos estar atentos para ouvir. Verso 25, ele vai dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Queridos irmãos, a palavra aqui no grego, para ansiosos, preocupados, inquietos, a depender da sua versão, ela representa a mesmíssima coisa. Uma mente que é dividida, puxada em direções contrárias. Uma mente que é inquieta, um coração que é fragmentado. A ansiedade, ela rouba a nossa integridade. Ela rouba também a nossa sanidade, a nossa percepção do cuidado de Deus para com as nossas vidas. E aqui é claro que Jesus, nesse sermão, não está falando sobre transtornos psicológicos. Afinal de contas, esses fenômenos, eles são modernos nas formas como nós o conhecemos. Mas antes disso, Jesus está indo na raiz da enfermidade, na raiz do problema. Ele está falando das preocupações. Preocupações que muitas vezes são pequenas, mas que nos divide e faz duvidar de Deus. Ninguém tem uma crise de ansiedade, ninguém desenvolve um transtorno psicológico da noite para o dia. É necessário o acúmulo de várias inquietações, várias preocupações ao longo da vida. Isso vai somatizando, até por conta de um gatilho acionar uma crise de ansiedade. Jesus está indo na raiz, olhando muito antes disso. Ele está nos dizendo, fujam da preocupação, fujam da inquietação, fujam da ansiedade, não vivam desse modo. Diante da angústia e da incerteza, muitas vezes surgem preocupações que nos levam a tentar assumir o controle de Deus. É quando nós tentamos resolver as coisas à nossa própria maneira, na força do nosso braço ou do nosso intelecto. É quando diante de um problema nós tentamos arrumar uma solução. A gente corre, pede ajuda a um aqui, tenta um empréstimo ali, tenta remendar alguma coisa ali. E aí quando todos os nossos recursos humanos acabam, quando nós não temos mais nenhuma saída, nós nos lembramos de Deus. A ansiedade, meus irmãos, ela é incompatível com a fé cristã. Porque Deus, ele não é o nosso último recurso. Antes, ele é o nosso único recurso. É Ele que nos sustenta todos os dias. É Ele que está nos sustentando agora.
Muitas vezes nós não percebemos ou não nos damos conta, mas eu quero fazer um exercício com você. Repita comigo isso. Inspire profundamente pelo seu nariz e expire de igual modo pela sua boca. Você vai fazer assim, ó. Faça isso aí no seu lugar. Sabe o que é isso que você acabou de fazer? A prova de que Deus está lhe sustentando. Nós nunca valorizamos tanto o oxigênio quando nós estávamos no período da pandemia. Quantas pessoas que nós talvez não tenhamos conhecido ou ouvido falar que perderam a sua vida por não conseguir respirar. Eu lembro do relato da filha do dono do Banco Santo André. Ela disse que o pai dela era muito rico, mas o que ele precisava era de graça e ele não conseguiu, era o ar, o oxigênio. Eu me lembro que certa vez no trabalho uma mulher chegou carregando uma bolsa com um cilindro de oxigênio e ela estava pedindo ali um dinheiro, uma doação, porque todos os dias ela precisava repor o seu oxigênio, aquele era o seu pulmão, senão ela morreria. E muitas vezes nós não temos nos dado conta de que Deus está conosco a todo momento, de que Ele está nos sustentando. Se você está aqui nessa noite, é prova que o Senhor, Ele tem sustentado a sua vida. Portanto, nós somos convidados, diante das palavras do Senhor Jesus, a confiar nele. Cristo usa o argumento da razão espiritual. Olha só o que é que ele diz. Se Deus concedeu a vida, não proverá também o alimento? Se Ele formou o corpo, não cuidará igualmente das vestes? Meus irmãos, Deus não faz nada incompleto. Se Ele te deu a vida, o autor que dá a vida é o mesmo que sustenta e preserva. Essa lógica ela é reforçada em outras passagens nas Escrituras. Quando nós nos voltamos para Romanos 8:32, Paulo declara: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo está dizendo: Deus já fez o maior, o mais difícil, a maior de todas as provisões, foi enviar Jesus, o seu Filho, para nos livrar da condenação do pecado, para nos livrar da morte eterna. Se Ele fez o maior, o melhor, será que Ele não vai cuidar das pequenas coisas? Que incongruência é essa? Ele continua sendo o nosso sustento diário. Além de questionar a fidelidade de Deus, a ansiedade também se mostra inútil. Verso 27. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado, pastor? Um côvado era uma unidade de medida antiga. Os povos antigos utilizavam essa medida para suas construções, para suas medições. Essa medida consistia na distância do cotovelo até o dedo médio. Então isso aqui era um côvado. Uma medida que variava de 45 a 52 centímetros. Jesus está dizendo que a ansiedade ela é inútil, porque ela não consegue acrescentar isso aqui à sua vida. Nós vivemos uma correria desenfreada e louca, dizendo que nós não temos tempo a todo momento. Nós precisamos nos atentar que o tempo é a única moeda que nós não recuperamos. Nosso dinheiro a gente recebe, paga as contas, acaba, próximo mês você está trabalhando, você vai receber de novo. Mas o tempo que você gasta, que você perde, esse não pode ser recuperado. Talvez não, em algum momento, você que é homem e gosta de jogar futebol, jogou pelada a última vez com seus amigos e não se deu conta disso. Talvez você tenha se despedido de uma pessoa querida pela última vez sem se dar conta disso.
nós precisamos aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque quando nós andamos ansiosos, nós não acrescentamos nada na nossa vida. Na verdade, a ansiedade não aumenta os nossos dias, ela diminui a nossa paz. O livro de Provérbios afirma, em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, ela não resolve os problemas futuros, ela apenas nos rouba a dádiva que o Senhor tem nos dado hoje, que nós chamamos presente. Um coração preocupado, inquieto, angustiado, se preocupa tanto com o futuro, que esquece de viver o presente. E não vive nem o futuro, porque ele não existe, não chegou. E perde de viver a dádiva que Deus deu hoje, que é chamada de presente. Como nós temos vivido o presente de Deus nas nossas vidas? Precisamos refletir sobre isso. Paulo nos oferece um caminho alternativo. Olha só que interessante. A Bíblia, ela se complementa. A todo momento a gente vai encontrar nos textos bíblicos, nos livros, conexões, ilustrações, aplicações. Como nós devemos fugir da ansiedade? Como discípulos de Jesus, precisamos ouvir a voz do Mestre e entender a sua ordem. Não andem ansiosos. Paulo vai nos ensinar. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, dos versos de 6 a 7. Porque esse é um texto que você tem que ter grifado na sua Bíblia. É um texto que você precisa consultar rotineiramente. Porque nós somos humanos. E muitas vezes as nossas emoções afloram e tentam conduzir as nossas vidas. E nós precisamos nos voltar para o cerne da vontade de Deus, que é a sua palavra. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando nós fazemos isso, olha só o que é que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a boa palavra que alegra o nosso coração, que traz o conhecimento de Deus. Aqui está o antídoto, o remédio para a nossa ansiedade. Não é o controle humano, mas sim a confiança a Deus em oração. E tem muita gente que tem dificuldade de orar, principalmente quando chega na igreja, é novo convertido, e às vezes pergunta: pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei orar, como é que faz isso? Eu não tinha essa prática antes. Paulo está nos ensinando aqui uma estratégia extraordinária. Transforme as suas preocupações, transforme as suas inquietações, as suas ansiedades em orações a Deus. Apresente a Ele, porque quando você fizer isso, você vai se relacionar com Ele. Porque a oração é uma disciplina que nos aproxima de Deus. Quando nos aproximamos do Senhor, nós conhecemos mais dEle, do seu caráter provedor. E então, como diz as Escrituras, a paz de Deus, que excede todo entendimento, repousa sobre os nossos corações. Que paz é essa, pastor? É a paz de alguém que tem um problemão pela frente, mas anda com a cabeça erguida, cantarolando ao Senhor, tranquilo. Não porque ele não tem algum nível de preocupação, mas porque ele é confiante no Deus que é provedor e sustentador de todas as coisas. Precisamos exercer mais a nossa fé. É isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Toda vez que alimentamos a ansiedade, nós estamos praticando uma forma de incredulidade funcional. Muitas vezes nós reconhecemos verbalmente que Deus é soberano. Declaramos isso nas canções. Professamos isso para as pessoas à nossa volta. Mas não adianta fazer isso se nós vivemos como se estivéssemos sozinhos. Precisamos aprender a transformar as nossas preocupações em orações.
lembrando que o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. Essa é a primeira preciosa lição que nós aprendemos. Segunda, repita comigo, segunda lição. A criação revela o caráter provedor de Deus. Jesus agora vai nos direcionar a olhar para a criação. E a criação aqui se revela como um grande sermão visível sobre a providência divina de Deus. Ele vai dizer: vede as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele usa a ilustração da própria natureza. Olhe como Deus tem sustentado a sua criação, a sua criatura. Olhem as aves do céu, e a gente precisa olhar essa ilustração com cuidado, porque senão a gente vai querer ficar de braço cruzado, esperando as coisas descerem do céu, e não é isso que Jesus está dizendo. Quando nós olhamos para as aves do céu, se nós repararmos, elas não são passivas, elas não estão paradas esperando as migalhas caírem do céu. Elas estão voando, elas estão procurando alimento, elas estão trabalhando, construindo os seus ninhos. No entanto, elas não vivem sobre o jugo da ansiedade, elas não vivem preocupadas, elas não estão buscando uma previdência privada, uma conta gorda no banco, um investimento, pensando no futuro, porque de algum modo elas conhecem o caráter do Deus provedor que todos os dias as sustenta. Também não estou sendo contra investimento aqui não, viu gente? É muito bom, vale a pena, mas a nossa confiança não deve estar nos nossos recursos, não deve estar nas coisas materiais dessa terra. Na verdade é isso que Jesus está criticando nesse sermão. A nossa confiança precisa estar firmada em Deus. Jesus faz questão de frisar aqui: o vosso Pai Celestial as sustenta. Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais não cuidará dos filhos. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, lavado, remido, resgatado pelo sangue do Filho e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quer um combo maior do que esse? Criado pelo Pai, redimido pelo Filho e habitado pelo Espírito Santo. Deus, Ele tem olhado as suas lutas, as suas adversidades e aflições. E saiba, você não está sozinho. Ele tem cuidado de nós. Jesus também amplia a visão e também a sua lição. Ele vai apontar agora os lírios. Ele vai dizer: olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O rei Salomão, um dos reis mais ricos que existiram no povo de Deus. O cara era tão rico que hoje existem ilhas chamadas Ilhas de Salomão, que segundo a lenda dizem que ali parte dos tesouros do rei foram parar. Então imagine o homem que possuía tudo o que ele queria, tudo o que ele desejava. Nem esse homem conseguiu rivalizar com a beleza simples e provida que Deus deu à erva do campo, que é pisada, que é lançada no fogo. Quanto mais Deus cuidará de cada um de nós. No verso 30, nós vamos identificar que a raiz da preocupação, a raiz da ansiedade, não está na falta dos recursos, antes está na falta de fé. É por isso que a ansiedade não é compatível com a fé cristã. Jesus diz: homens de pequena fé.
Essa expressão ela aparece 6 vezes nas Escrituras, 5 no Evangelho de Mateus. E quando ela aparece, ela não se refere a um fracasso contínuo e permanente, mas a uma ocorrência específica, ocasional. Ou seja, são nas situações ocasionais que a nossa fé é provada e precisa ser aprovada por Deus. O termo ele tem aqui 2 sentidos a ser refletido. Fé significa, em primeiro lugar, dependência pessoal do Senhor. E é isso que Jesus está falando. Em segundo lugar, fé dá a ideia da crença nas afirmações da verdade de Deus. A atenção de Jesus no Sermão do Monte não se refere à ausência da crença em Jesus como Senhor e Salvador. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para a sua igreja. Antes diz respeito à nossa, muitas vezes, falta de confiança diante das situações adversas da nossa vida. Jesus deseja que os seus discípulos e que nós, enquanto igreja, creiamos nele, mas também confiemos nele. Amemos ele e possamos obedecê-lo. Assim nós iremos experimentar a provisão de Deus diariamente nas nossas vidas. Jeremias, um profeta que viveu num tempo difícil, de grande incredulidade, onde as pessoas não se convertiam, escrevendo em Lamentações 3, 22 e 23, ele reconhece a provisão diária do Senhor sobre a sua vida, quando ele declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nessa manhã, por mais difícil que tenha sido a sua caminhada, por maior que seja o obstáculo e a adversidade, por maior que seja a preocupação do seu coração, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, e é a causa de você não ser consumido. Essa provação, como o nome já diz, é uma provação momentânea, passageira, para que você possa conhecer o caráter do Deus provedor. Cada pôr do sol, irmãos, cada flor desabrochando, cada pássaro que canta pela manhã, é um testemunho silencioso de que Deus continua sustentando a criação. O salmista, no Salmo de número 19, verso 1, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muitas vezes nessa vida desenfreada que a gente vive, a gente não consegue contemplar a criação, a obra-prima do Senhor, a natureza, o universo, e perceber que esse Deus continua dia após dia, apesar das nossas correrias, sustentando todas as coisas. É um sermão claro de que Ele também continua sustentando as nossas vidas. A natureza, portanto, se torna um convite diário a confiarmos no Criador. Quando nós deixamos de contemplar a criação, nós perdemos de vista os sinais visíveis da providência invisível de Deus. E essa é a segunda lição. A criação revela o caráter do Deus provedor. Quando nós estivermos sentindo a prova apertar, a dificuldade chegar, lembre-se que o Senhor continua governando todas as coisas com o seu cetro de justiça. E que essas coisas, nada delas, nenhuma delas, fogem do controle das suas mãos. Se os astros que estão no universo permanecem no seu lugar, o Senhor, Ele continuará da mesma forma, sustentando e preservando a sua vida. Terceira lição que nós aprendemos com o Sermão do Monte. Repita comigo. A prioridade do crente é o reino, não as riquezas.
Jesus prossegue agora mostrando que a ansiedade, ela nasce também de uma inversão de prioridades. A partir do verso 31, ele vai nos dizer: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mais uma vez ele mostra que a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Porque os gentios é que andam ansiosos procurando essas coisas. E aqui gentios são aqueles que não têm entendimento, que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus vivem dominados pelas suas necessidades imediatas. Eles são marcados pela corrida incessante atrás do sustento material. Como se a existência humana se resumisse a comer, beber e vestir. E olha que interessante. Todas essas pessoas que não têm o conhecimento de Deus e que vivem dessa forma, por mais que cresçam na vida e conquistem várias coisas, elas não alcançam a felicidade. Porque a verdadeira felicidade não consiste em correr atrás daquilo que nós não temos, mas consiste em termos contentamento com o que o Senhor já nos deu. Porque mais importante do que as coisas que são passageiras é a presença de Deus que é eterna nas nossas vidas. O salmista, no Salmo 14:1, ele descreve essa postura como a postura de alguém que é insensato. Quando ele vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Se não há Deus, o homem, ele se torna o centro da sua vida. Ele se torna o seu Senhor e o seu próprio provedor. Mas isso aí é fadado ao fracasso. Jesus já nos disse, acabamos de ler, não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Como nós podemos tomar o controle do Deus provedor se nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos, nem Deus o livre, está repreendido em nome de Jesus, se a gente vai chegar em casa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Jesus, ele lembra, ele faz questão de nos lembrar mais uma vez que nós não somos órfãos, nós temos um Pai Celestial. Quando ele vai dizer em Mateus 6,32, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Deus conhece a sua vida, a sua história, as suas necessidades, Ele sabe, irmão. Mas Ele não apenas sabe, Ele é o Deus que conhece e também é o Deus que provê. Ele não é apenas Deus, Ele também é Pai. Ele cuida das nossas necessidades. Ele não é apenas soberano, assentado no mais alto e sublime trono, mas Ele também é pessoal. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não é apenas conhecedor das nossas necessidades, mas Ele também é o provedor fiel. Se você tiver fome, meu irmão, Ele é o pão da vida. Se você tiver sede, Ele é a fonte de água viva. Se você estiver nu, é a mão dEle que te cobre. E se você estiver sozinho, Ele jamais te abandona. Ele é esse Deus. Mas muitas vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração e esfriar a nossa fé. Precisamos nos voltar agora para o verso 33, que nós lemos aqui repetidas vezes. Aqui está a grande virada, o grande segredo para acessarmos a provisão de Deus. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos priorizar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é a igreja? Não.
A igreja, ela faz parte do reino de Deus, mas não é o reino. O ministério é o reino de Deus? Não. O ministério, ele faz parte do reino, mas ele não é o reino. O reino de Deus é o senhorio de Cristo. É o governo absoluto dele sobre todas as áreas da nossa vida. Duas pessoas não podem ficar com a mão no volante. É preciso nós entregarmos o controle da nossa vida a Deus. O controle da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos negócios, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Precisamos entregar confiando em Deus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente, o nosso futuro. Ele conhece a nossa história, cada uma das nossas necessidades. E aqui Jesus está prometendo que Ele suprirá cada uma delas. Devemos dar o controle total a Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Buscamos a justiça quando nós vivemos em conformidade com a santidade de Deus. E aí Paulo traz mais uma vez uma aplicação fantástica que se encaixa aqui no Sermão do Monte de Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, você não precisa abrir a sua Bíblia. Ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós vivemos a justiça de Deus quando nós buscamos agradá-lo, quando nós procuramos honrá-lo. Lembre-se, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. O propósito da sua vida é glorificar ao Criador. Então todas as nossas ações precisam ser ações que glorificam a Deus. Quando deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, governando as nossas ações. E quando vivemos para a sua honra e para a sua glória. Nós iremos experimentar diariamente, assim como era o maná que descia no deserto todos os dias. Iremos experimentar a provisão de Deus. Iremos experimentar a graça que se renova a cada manhã. E como Paulo aprendeu, iremos aprender que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta, porque ela é suficiente para as nossas vidas. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós experimentamos uma reorganização sobrenatural de todas as áreas da nossa vida. Ele toma o controle, Ele é o gerente, Ele que vai dar a direção. E nós vamos descansar, confiar e trabalhar para glorificá-lo através das nossas vidas. Priorizar não significa negligenciarmos as nossas responsabilidades. Não significa dizer, então Deus tomou o controle, agora Ele faz tudo, eu cruzo meus braços e só espero. Não. Não é isso que o texto quer nos dizer. O Senhor, Ele irá prover aquilo que é necessário para as nossas vidas, mas nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar nos esforçando, nós precisamos continuar buscando a Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, manifestando a glória dEle, porque na nossa vida ordinária é que nós vivemos o extraordinário de Deus. E olha só que interessante, muita gente lê errado esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que o texto está dizendo? Não. Estas coisas. Que coisas, irmãos? Comida, bebida, vestimenta. Necessidades. Deus está garantindo aqui, o próprio Deus encarnado, que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Ele pode fazer mais? Com toda certeza. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a sua promessa está em nos dar aquilo que é necessário. E o segredo do contentamento é aprendermos a termos contentamento com o necessário. E aí eu quero rapidamente abrir aqui o texto de 1 Timóteo capítulo 6. Versos
8 a 10. Olha só o que é que Paulo recomenda a Timóteo, o que o Espírito Santo recomenda à igreja do Senhor. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. A riqueza não é um problema. Ter dinheiro, fartura e abundância não é pecado. Mas desejar essas coisas acima de todas as outras é um problema. Amar as coisas desse mundo acima do Criador é um problema. Textos antes do que nós lemos, Jesus está advertindo que ninguém pode servir a dois senhores. E aqui ele coloca a riqueza como um Deus, como um Senhor. Esse texto que nós lemos de Mateus 6,33, não quer dizer que Deus vai fazer você trocar de carro todo ano, que você vai comprar terrenos e mais terrenos. Não quer dizer que você vai ser multimilionário, nada disso. Quer dizer que naquilo que você precisa, diariamente, o Senhor vai ser a provisão e o sustento na sua vida. E quando nós deixamos de nos preocupar com as coisas diárias, a presença de Deus se torna suficiente. E através dessa presença nós vamos trabalhar para expandir a glória do Senhor, para manifestar essa glória. E certamente através do nosso trabalho, do nosso testemunho, seremos recompensados, seremos abençoados. Mas aquilo que nós precisamos buscar, acima de todas as coisas, é o reino de Deus. Aquilo que nós precisamos ter é contentamento com o que o Senhor tem provido todos os dias sobre as nossas vidas. Algo que eu aprendi quando eu era criança, experimentei e experimento isso até hoje na minha vida, e dou testemunho disso, é uma frase que eu ouvia muito da minha mãe isso: cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas. Ao longo de toda a minha vida, eu jamais fui frustrado, jamais fui decepcionado, porque o Senhor sempre veio com provisão. Ele sempre supriu o necessário. E muitas vezes, mais do que o necessário, Ele sempre se mostrou fiel. Queridos irmãos, precisamos depositar nossa confiança em Deus. Eu tenho plena convicção de que a luta, a adversidade, a provação que talvez você esteja passando, sim, porque nós passamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu tenho plena convicção de que essa provação, ela é momentânea, ela é temporária, ela é proposital. Ela tem um propósito certo, de revelar o Deus provedor sobre a sua vida, de fazer você encontrar contentamento no Senhor. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo vai nos dizer que nós devemos nos alegrar, nos gloriar, não apenas no fato de sermos salvos, alcançados, sustentados pelo Senhor. Isso é algo extraordinário. Mas ele vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, esperança. Eu preciso dizer para você nessa noite, a nossa esperança, ela não é vã. A nossa esperança está no Senhor que tem cuidado de nós. E o maior exemplo da provisão do Senhor não está na criação, não está na natureza, nos pássaros no céu, nas flores do campo. A maior provisão divina está na cruz de Cristo, está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho, para nos livrar do maior problema da humanidade,
o pecado. O Deus que provê o alimento, não apenas provê o alimento. Antes de prover o alimento, Ele provê vida, Ele provê cura, Ele provê libertação, Ele provê restauração, Ele provê alegria, Ele provê bom ânimo. Esse é o nosso Deus. Se Deus providenciou o Cordeiro para resolver o nosso problema, como Ele não proveria as nossas necessidades de cada dia? A cruz é a garantia definitiva de que o Deus que já deu o maior e melhor não nos negará as menores coisas. Eu quero convidar você nesse momento, em primeiro lugar, a examinar a sua vida. Você tem vivido mais ansioso ou você tem vivido confiante na provisão de Deus? Eu quero convidar você a reordenar as suas prioridades. O reino de Deus, ele deve estar acima das riquezas, dos planos, das ambições pessoais. Eu quero convidar você a pela manhã, quando acordar, contemplar a criação. Deixe com que cada detalhe da natureza pregue para você o sermão da fidelidade de Deus. Eu quero convidar você a confiar no Pai que já nos deu o maior presente, seu Filho Jesus. Se Ele cuidou do nosso destino eterno, certamente Ele cuidará do nosso amanhã. A falta da provisão, meus irmãos, pode ser uma prova da nossa fé, ou da nossa falta de fé. O Senhor nos convida, através das suas palavras no Sermão do Monte, a depositarmos a nossa confiança nele, a entregarmos o governo das nossas vidas a Ele e a priorizarmos o seu reino. Se você deseja nessa noite fazer ou reafirmar isso, o controle de Deus, se você deseja entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, se você deseja dizer: Senhor, eu estou tirando a mão do volante e quero que o Senhor assuma o controle, eu quero vivenciar e evidenciar o teu caráter provedor na minha vida, eu quero ter contentamento na tua presença, porque o Senhor, meus irmãos, é o nosso pastor e Ele jamais nos faltará. Se você deseja reafirmar ou afirmar a sua confiança em Deus, enquanto essa música é ministrada, fique em pé no seu lugar, adore ao Senhor, faça dessa música uma oração, receba essa música como uma fala de Deus para a sua vida. Ele conhece as suas necessidades, Ele tem cuidado de você, Ele jamais irá te desamparar. Confie nele. See
celestial que cuida de todas as nossas necessidades. Descanse no Senhor, entregue o governo e a direção da sua vida a Ele. Comece a sorrir. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença nessa noite. Oh Deus, porque o Senhor se revela como Deus Criador, mas também o Deus sustentador que preserva a nossa existência. O Senhor também se revela como um Pai presente que não abandona os seus filhos e traz a Tua provisão na medida certa. Nós queremos, Deus, nessa noite declarar a nossa total confiança em Ti. Queremos apresentar-Te as nossas vidas e entregar o controle, Senhor. Oh Deus, desejamos viver debaixo do Teu governo, do Teu senhorio. Conduz as nossas vidas, conduz as nossas emoções, as nossas famílias, os nossos negócios. Oh Deus, em nome de Jesus, vem agora tirar de cada coração, Senhor, preocupações, inquietações, ansiedades, que nós possamos ser tomados pela fé no Senhor, na Tua palavra, que dia após dia nós possamos contemplar o Teu cuidado para com cada um de nós. Deus, continua nos sustentando, nos fortalecendo, que possamos sair daqui nessa noite contentes com a Tua presença e com o que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas, que possamos aprender a viver o hoje descansando em Ti, pois o nosso amanhã pertence ao Senhor. Toma, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.